Olá, pessoal! Vamos estudar juntos a lição bíblica da ciência cristã? O tema desta semana é a irrealidade. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar essa lição e acompanhar esse estudo com a gente. O texto áureo é da primeira carta aos Coríntios 1, versículo 20. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então, justamente, a sabedoria do mundo seria o conhecimento baseado nos sentidos materiais, no que os sentidos materiais mostram. Então, toda a sabedoria do mundo está fundamentada no que os sentidos materiais mostram. E toda a sabedoria de Deus está fundamentada no que o senso espiritual mostra. Toda a verdade divina, ela é espiritual. Deus é o Espírito e Deus é a verdade. Então, a verdade que é Deus e que vem de Deus, e que foi criada por Deus, ela é espiritual e ela só é conhecida pelo senso espiritual, pela nossa capacidade de perceber a realidade espiritual, o que não é visível nem perceptível aos sentidos materiais, mas é perceptível ao senso espiritual. Que Deus deu a todos nós esse senso espiritual, essa capacidade de perceber o que é real espiritualmente, E de distinguir se uma coisa é real ou ela é irreal, de acordo com a ciência cristã. Ela nos dá uma base para a gente saber o que é a realidade absoluta e o que é a realidade relativa, ou seja, o que parece real aos sentidos materiais, mas que, no fundo, não é real. O que é real é o que é criado por Deus. Eu vou ler na leitura alternada, na primeira epístola aos Coríntios 8, 2, versículo 2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. É uma frase um pouco estranha, mas se a gente pôr na ciência cristã, se você julga saber algo através dos sentidos materiais, isso não é uma sabedoria absoluta, é uma sabedoria relativa. Você não está olhando a realidade absoluta das coisas, você está olhando o que os sentidos mostram. Então, por isso você julga, você acha que você sabe, mas só Deus é que sabe o que é a realidade. E a gente só vai saber também se a gente se voltar a Deus e deixar que Deus revele para nós o que é a realidade absoluta. Mais adiante, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Então, para o mundo parece que existem muitos poderes. Então vamos substituir a palavra deuses por poderes. Então a gente acredita que tem muitos poderes no mundo. Que um vírus tem poder, uma bactéria tem poder, uma pessoa tem poder, um clima tem poder de destruição, uma tempestade. Então, se acredita em muitos poderes, ou seja, em muitos deuses. Então, ainda que há também alguns que se chamem poderes no céu ou na terra, todavia, para nós, há um só poder, que é Deus, o Espírito, onipresença, onisciência, onipotência, O Pai, de quem são todas as coisas. Então, tudo que é real pertence a Deus. E para quem existimos? Nós existimos para Deus, não para nós mesmos. Para Deus e para a sua criação. A gente está aqui para abençoar, para refletir a Deus, servir a Deus. E uma das formas melhores é fazer o bem. Mais adiante, em Romanos 1, versículo 22 e 25, inculcando-se por sábios,
tornaram-se loucos, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. O que eu entendi aqui? Por exemplo, a sabedoria do mundo, uma dessas sabedorias seria a medicina material, né? A medicina convencional, que é baseada na matéria. Então, ela se passa por sabedoria. Mas essa sabedoria traz tanto sofrimento, né? Então, todo o tratamento médico, os exames, remédios, procedimentos, quase todos envolvem sofrimento. Então, para um ponto de vista de Deus e da sua criação perfeita, isso é loucura. Para que você vai se submeter a sofrimento se existe um método de cura que é totalmente isento de sofrimento, que é a ciência cristã? Então, para quem conhece e pratica a ciência cristã, que é uma medicina espiritual, que é totalmente prazerosa, né? Não envolve nenhum sofrimento. O exame é um exame da consciência, o remédio é a verdade divina, né? A palavra de Deus é o nosso remédio, nossa vacina, nossa vitamina, né? Preventivo e curativo. Deus é o nosso médico, sempre disponível. Então, todo método metafísico da ciência cristã é justamente para vencer o sofrimento físico, mas o método em si de cura é totalmente isento de sofrimento. É prazeroso todo o tratamento metafísico, toda a oração, né, de escutar a Deus, tudo isso é prazeroso. Então, por isso que é o contrário da medicina material, que envolve tanto sofrimento. Então, para a gente, a medicina material é loucura. Para o pensamento materialista, a ciência cristã é loucura, né? Querer se voltar a Deus diretamente, achando que Deus tem capacidade de nos curar, para os sentidos materiais, para o pensamento materialista, isso é que é loucura. Mas para o pensamento espiritualizado, a materialidade é que é loucura, né? E daí aqui, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Então eles falam que a verdade de Deus, a saúde, a harmonia, a ordem, o equilíbrio, é uma mentira, é uma coisa fugaz. E que o sofrimento, a dor, a doença, isso é que é a verdade. Isso é que tem poder. Então, por isso, mudaram a verdade de Deus. Deus é todo o poder que existe. E mentira. Falam, não, Deus não tem poder, não. Quem tem poder é a matéria. Então, por isso que é uma inversão, né? Toda a materialidade é uma inversão da realidade. Vamos aqui então para a seção 1. Em Salmos 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Na Bíblia King James, em inglês, né, foi Ele quem nos fez e não nós mesmos. Então, os sentidos materiais querem dizer que nós mesmos nos fizemos, ou seja, um pai e uma mãe humanos é que me fizeram, né, através de uma fecundação e gestação material, mas também que eu mesmo me fiz. Então, esse trecho me tocou porque no momento em que eu estava muito triste com a minha carreira e estava me culpando, né? Então, eu sou responsável pela minha carreira não estar decolando como eu gostaria. Ou seja, eu estou me fazendo mal feito, né? O meu eu profissional está mal feito, porque eu fiz mal feito.
E daí aqui esse trecho, olha, sabei que o Senhor é Deus, o Senhor é o Criador, foi Ele quem me fez e não eu mesmo. E Ele me fez perfeito, Ele me fez harmonioso, Ele me fez eficaz, eficiente em fazer o bem, eficiente em servi-lo. Se o meu propósito de vida é fazer o bem, é servir a Deus, Deus me fez eficiente nesse propósito. Aqui em Isaías 29, 16, que perversidade a vossa. Aqui a palavra original, onde está escrito perversidade, parece que é maldade, mas o original é simplesmente pôr as coisas de cabeça para baixo. E na versão bíblica da King James, em inglês, que é que todos os estudantes de ciência cristã nos Estados Unidos, na Inglaterra, em países de língua inglesa, todos os estudantes de ciência cristã estão lendo essa lição na versão King James. E lá está escrito, o jeito que vocês põem tudo de cabeça para baixo é como se o oleiro fosse igual ao barro. Então você vê que a frase é totalmente diferente e é justamente dar esse sentido real, né? Pôr tudo de cabeça para baixo. Isso é a perversidade. É a inversão da realidade. O que é real parece ser irreal e o que é irreal parece ser real. Isso é uma inversão. Isso é o que está no original. Como se o oleiro é aquele que mexe com o barro, que faz, seja esculturas, seja peças de barro. Antigamente, os jarros, os pratos, copos, panelas eram de barro, né? E esse oleiro era muito importante, fazia parte ali da sociedade. Essa pessoa que estava fazendo essas peças de barro que depois iam estar em todas as casas, né? Para a gente parece ser alguma coisa um pouco mais distante para a nossa realidade, porque a gente usa outros utensílios hoje, né? Em sua maioria, não mais utensílios de barro. Então é como se o oleiro fosse igual ao barro, e como se a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez. Então o sentido, o conhecimento material fala, olha, não foi Deus que me fez, foi um óvulo fecundado, né? Foram meus pais que me fizeram, foi a matéria que me fez. Né? Então isso é uma inversão da realidade. É como se a coisa feita, nós disséssemos de Deus, Ele não me fez, Ele nada sabe. E daí mais adiante diz, naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro e os cegos livres já da escuridão e das trevas as verão. Então, ou seja, o que está invertido vai voltar para o lugar certo. Então, a cegueira é uma inversão da realidade. Se Deus é aquele que tudo vê, a sua criação reflete essa habilidade de enxergar. Então, a cegueira seria a inversão da realidade, né? De um Deus que tudo vê. Então, naquele dia, toda essa inversão vai voltar para o lugar certo. Quem se acredita cego vai enxergar. Quem se acredita surdo vai escutar, né? E os que erram em espírito virão a ter entendimento, que também é uma inversão, né? A gente acha que, num ponto de vista humano, errar é normal. Mas, num ponto de vista metafísico, Deus nunca erra, né? Deus é perfeito. Deus é a mente divina que sabe tudo. E, geralmente, o erro envolve o não saber. Então, por exemplo, se eu for cozinhar alguma coisa que eu nunca cozinhei antes, se eu não li as instruções direito, a receita direito, provavelmente eu vou errar, né? Não vou conseguir cozinhar aquilo corretamente, porque eu não tenho tal conhecimento. Agora, de um ponto de vista metafísico, Deus sabe tudo. Ele conhece tudo, é aquele que tudo sabe, né? Onisciente. Então, se ele sabe tudo, ele não pode errar,
né? Porque o erro envolve o não saber. Né? E o saber tudo implica o não errar, que você sabe exatamente o que fazer. E então, os que erram em espírito virão a ter entendimento. Compreender cada vez mais que eu sou guiado pela mente infinita, que a mente divina é a minha mente, a mente onisciente é a minha mente, e que eu me deixando ser guiado por Deus a todo instante, eu posso acertar, né? E não errar. Então, os que erram em espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores vão de aceitar a instrução. E eu gosto sim, não, é que eu já aprendi uma lição muito importante para mim com essa palavra murmurar, porque ela está num trecho do livro Ciência e Saúde, né? Que é assim, até o murmurar ou zangar-se devido ao pecado é um erro, né? Eu não lembro em que página está, não fui pesquisar, isso já está decor na minha cabeça, né? Então, até o murmurar ou zangar-se devido ao pecado é um erro. E quando eu li isso no Ciência e Saúde, eu falei, quanto tempo eu perco murmurando ou me zangando com o pecado? A gente perde muito tempo. Cada vez que a gente vê alguém fazendo uma coisa errada, a gente fica bravo e perde tempo, né? Com esse zangar-se, o murmurar. Porque ele fez isso, eu não acredito, como é, e eu devia ter dado essa resposta, ou coisa assim, né? A gente tem vontade de se vingar às vezes, de não sei o quê. Tudo isso é murmurar ou zangar-se devido ao pecado, né? Ou seja, você está fazendo o pecado uma realidade. Está falando, tem uma mente mortal ali que errou e tem uma mente mortal aqui que está murmurando e zangada. Então, é duas mentes mortais. Você está na mesma base do erro daquele que errou, né? E o que cura é sair da mente mortal para a mente divina. Então, não ser essa mente mortal murmurando e zangada com outra mente mortal, né? É ir para a mente divina. A mente divina não está murmurando nem está zangada. A mente divina vê a realidade de todos, né? Enxerga todos como filhos de Deus, perdoa, ama, e o perdoar de Deus é destruir o erro, né? É salvar o pecador. Então, se a gente está pensando como a mente divina pensa, a gente não vai estar murmurando ou zangado, né? Então, os murmuradores vão de aceitar essa instrução da ciência divina, né? De não cair nessa tentação de murmurar ou zangar-se. Em Romanos 11:33, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então, a sabedoria e o conhecimento de Deus é a nossa maior riqueza, né? Porque Deus é a fonte de todo o bem. Se eu conheço a fonte de todo o bem, né, e acesso a essa fonte, né, tenho conexão com essa fonte, eu vou ter todo o bem. Então, é a maior riqueza que eu posso ter, né? É que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque de Deus são todas as coisas, por meio de Deus e para Deus. A ele, pois, a glória eternamente. Então, eu acho importante pensar nisso em relação ao nosso trabalho, né? Tudo o que é meu é de Deus, tudo o que eu faço é de Deus, né? Porque dele vem o meu trabalho, por meio dele eu realizo o meu trabalho, por meio da direção infalível de Deus, as qualidades de Deus que eu reflito, que eu faço o meu trabalho, né? E para Deus, para glorificar a Deus, não para glorificar o meu próprio ego. Então,
dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Isso vai ter relação a uma próxima história que a gente vai ler do Nabucodonosor, né? Ele com certeza não pensava assim, né, o Nabucodonosor. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ele fala, de mim, por meio de mim e para mim são todas as coisas. É assim que Nabucodonosor pensava. E por isso que ele se deu mal na história que a gente vai ler já já, né? E às vezes a gente faz isso, só põe o nosso ego no centro de tudo, né? Porque tudo é meu, por meu intermédio e para mim. Às vezes até quando a gente faz coisas boas, né? Então, a minha mãe já deu muitos testemunhos, né, de que às vezes ela se sentia sobrecarregada, fazendo o bem, sendo uma boa mãe, trabalhando, né? Porque ela achava que é por meio dela que a família funcionava. E daí ela começou a pôr Deus no centro, né? É por meio de Deus que essa família funciona, que o meu trabalho é realizado, né? Tira o eu da frente e põe o eu sou na frente de tudo, né? E na página 479 do livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy, é o livro Texto da Ciência Cristã, diz assim, na vasta eternidade, na ciência e na verdade do ser, os únicos fatos são o Espírito e suas inumeráveis criações. Então, olha a diferença. Os cientistas materiais querem falar que o único fato é a matéria, né? E o único fato na ciência divina é o Espírito e suas inumeráveis criações espirituais. As trevas e o caos são os opostos imaginários da luz, da compreensão e da harmonia eterna. E são os elementos do nada. Então, a gente pode substituir treva e caos por doença, né? Doença e pecado. A doença e pecado são os opostos imaginários da luz, da saúde, da santidade, da harmonia eterna, né? São os elementos do nada. Na página 252, a gente tem um trecho que é muito bonito, né? Mas ele está um pouco picotado aqui na lição. Eu vou pegar o livro Ciência e Saúde, né, na página 252, e ler o trecho completo, né, porque eu não consigo ler esse trecho picado, eu gosto dele completo, né? Então vamos ler juntos aqui, página 252. O senso material ergue a voz com arrogância, como se fosse realidade, e diz, sou inteiramente desonesto e ninguém sabe. Posso enganar, mentir, cometer adultério, roubar, matar, e evito ser descoberto graças à infâmia da minha linguagem melíflua. A linguagem melíflua é linguagem como do mel, ou suave. Então, o senso material, ou também a serpente ali, né? A senhora diz que o senso material é a serpente. Então, às vezes é só aquele pensamentozinho sutil que está tentando fazer a gente acreditar no erro, né? Ou os sentidos materiais mentindo, né? Falando, olha, você está doente, você está mal, você está ficando velho, lá, lá. Né? Então, são as mentiras sutis, melífluas, né, do erro. Com propensões animais, sentimentos falsos, intenções fraudulentas, pretendo fazer do curto espaço de minha vida um dia de gala. Que agradável é o pecado, como é bem sucedido o pecado, onde o bom propósito é deixado para depois. Ou no original, o bom propósito tem de esperar. Então, esse trecho é muito forte para mim, porque quantas vezes eu deixo o bem para depois, né? Cada vez que a gente adia o bem,
em geral, é muito provável que você está escutando essa serpente, né? Falando, não é hora do bem ainda, o bem vai ficar para depois. Não, você ainda não está preparado para o bem, não, você ainda não merece o bem. Não. Essa tendência de deixar o bem para depois é tentação da mente mortal, né? Geralmente. Então, como é bem sucedido o pecado, ou seja, essa vozinha que nos induz a deixar o bem para depois, a atrasar o bem, atrasar nossos projetos, achando que a gente não consegue, né? Ou atrasar a cura, né? Falar, olha, você ainda não está pronto para a cura, deixa para depois, algum dia você vai ser curado, mas não agora, né? Isso é o senso material. O mundo é meu reino, estou entronizado no original na beleza da matéria, né? Gorgeousness of matter. Realmente a matéria é muito bonita às vezes e é muito feia outras vezes, né? Porque ela tem dois lados da mesma moeda. Então aqui o erro está falando, olha, eu estou entronizado na beleza da matéria. Você vai ficar fascinado pela matéria e vai acreditar que ela é real. Mas depois ela se vira contra você e mostra o lado irreal, que é a doença, o pecado, a morte, né? A falta. Mas um toque, um acidente, a lei de Deus, podem a qualquer momento aniquilar minha paz, pois todas as minhas alegrias imaginárias são destrutivas. Então está falando que o erro proporciona alegrias imaginárias. Isso faz pensar também. As alegrias que vêm da matéria, né, são temporais, fugazes, né? E as alegrias que vêm do espírito, dos fatos espirituais, são permanentes. A alegria é uma qualidade de Deus que nós refletimos permanentemente, independente das circunstâncias. Como lava que rompe, expando-me apenas para o meu próprio desespero e brilho com o resplendor do fogo consumidor. E aqui o Espírito dando testemunho em contrário, é o que o senso espiritual nos revela, né? O Espírito diz, eu sou o Espírito, o homem, cujos sentidos são espirituais, ou seja, ele tem plena capacidade de perceber a realidade espiritual, né? É minha semelhança. Ele reflete a compreensão infinita, pois eu sou a infinidade. Então, cada um de nós reflete a compreensão infinita, não uma compreensão limitada, né? A beleza da santidade, a perfeição do ser, a glória imperecível, tudo é meu, pois eu sou Deus. Eu dou a imortalidade ao homem, pois eu sou a verdade. Incluo e proporciono toda a felicidade, pois eu sou o amor. Dou a vida sem começo e sem fim, pois eu sou a vida. É uma vida muito maior do que a experiência terrena que tem começo e fim. A vida que é Deus, ela não tem começo nem fim. Sou o Supremo e dou tudo, pois eu sou a mente. Sou a substância de tudo e de todos, porque eu sou aquele que é. Eu sou o que sou, pode ser traduzido, eu sou aquele que é. Então, é muito bonito esse trecho, né? Sou a substância de todos, então Deus é a minha substância, Deus é a sua substância. E só Deus é de verdade. Eu sou aquele que é. O mal não é, o erro não é, a verdade é. O bem é, a vida é. Então esse trecho para mim ele é tão forte, tão confortante, assim, só de ler eu já
me sinto mais elevado, né? Me sinto mais conectado com a realidade absoluta. É muito bonito esse trecho. Então vamos para o próximo trecho, deixa eu pegar aqui. E está na página 207. Temos de aprender que o mal é a terrível impostura e irrealidade da existência. E ontem no nosso estudo, em conjunto, na igreja, uma pessoa trouxe, né, foi pesquisar essa palavra impostura, né, e que vem de impostor. É uma pessoa que se passa por outra, mente. Né? Então, o mal se passa por real, se passa por poderoso, enquanto na verdade ele não é nem real, nem tem poder. Então o mal é um impostor ou uma impostura, né? Uma mentira e irrealidade da existência. Em inglês a palavra é deception, que não significa decepção. Inclusive, eu fui procurar a palavra deception, né? É um engano, né? É justamente mentira, o enganar, né? E no Google estava dizendo como uma das traduções decepção, enquanto não é, né? O Google ali errou, porque é um falso cognato, né? Uma palavra que parece que, né? Deception, significa decepção em português, mas não, né? Decepção seria, como é que chama? É uma outra palavra em inglês, né? Tá me fugindo agora. Mas, de qualquer forma, é justamente isso, uma mentira, uma impostura. Então a tradução está perfeita, né? Traduzir impostura foi uma perfeita tradução, né, da palavra deception, né, que seria engano ou mentira. E aqui, na seção 2, em Gálatas, capítulo 6, versículo 3, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. O que eu entendi aqui? Para mim, isso se refere ao homem mortal. Né? O homem mortal se julga ser alguma coisa, mas ele não é nada. Né? O homem real é o homem imortal, a imagem e semelhança de Deus. O homem mortal, material, cheio de defeitos, pecados, doenças, problemas, não é nada. Né? É um sonho mortal, uma mentira. Né? Então, se julga ser alguma coisa não sendo nada. Né? E a si mesmo se engana. O homem real é o homem imortal. Né? É a nossa verdadeira identidade espiritual. E aqui em Daniel 4, né? Aliás, eu recomendo você vá na Bíblia e leia o capítulo inteiro, é muito bonito, esse capítulo 4 de Daniel. Eu mesmo tinha esquecido, já li várias vezes o livro de Daniel, mas né, eu esqueci desse capítulo propriamente. E o que aconteceu foi que Nabucodonosor teve um sonho, e contou esse sonho para os magos ali e tal, ninguém sabia interpretar, ele chamou Daniel. E Daniel contou o sonho para Daniel, um sonho cheio de detalhes, de uma árvore frondosa que cresceu muito alta e que as aves vinham ali e se aninhavam e trazia frutos, trazia sombra, trazia um monte de coisa boa essa árvore. Até que veio alguém e cortou essa árvore, né? Ou um ser do céu veio e cortou a árvore e ela caiu, mas ainda deixou a cepa, né? Deixou o tronco ali principal para que possa crescer de novo. Ele não tinha entendido esse sonho. E Daniel, com uma
interpretação espiritual, né, com esse senso espiritual que ele tinha aí, com a coragem moral, né, porque ele teve coragem moral de interpretar o sonho que era negativo para o rei. Ele interpretou, olha, essa árvore é você, rei, né, poderoso, grande, né, muitas pessoas, né, vêm aqui para o reino da Babilônia, para o seu reino, e tem tudo o que precisam aqui e tal. Mas justamente esse sonho dizia, olha, até que ele vai ser cortado, até que ele aprenda que o reino, né, pertence a Deus e ele o dá a quem quer. Né? E justamente ele falou isso, olha, você vai ser cortado, você vai ser tirado do reino, você vai perder tudo, até que você aprenda que Deus é o ser supremo no universo. Então ele teve a coragem de moral de falar isso para o Nabucodonosor. Nabucodonosor talvez não, né, aprendeu a lição ali na hora, tanto que 12 meses depois aconteceu exatamente o que está descrito aqui, né, nesse pedaço da lição. Ele estava ali no palácio e esse senso de ego aflorou. Ele falou, nossa, que linda Babilônia, que eu construí, tudo devido a mim, para minha glória. Ou seja, nada dele, por meio dele, para ele, não. É de mim, por meio de mim, para mim. Né? Então ele teve esse oposto da humildade, né? Essa presunção, esse orgulho, esse ego inflado, que às vezes acomete a nós, né, em alguma proporção. E é importante a gente estar alerta, né, para não cair nessa tentação. Né? Eu confesso que às vezes eu caio nessa tentação. Como eu gosto muito dos livros que eu escrevi, que na verdade eu escrevi por inspiração divina, né, refletindo as qualidades divinas, as ideias que vêm de Deus para mim, às vezes eu esqueço disso e acho que eu que escrevi, nossa, como eu sou bom escritor. Meus livros, né, o pessoal gosta dos meus livros. Então, isso é o ego, né, aflorando às vezes. E às vezes esse ego vai para o outro lado, nossa, como eu sou má, dá tudo errado na minha vida, como eu não sou né, ineficiente. Então, esse senso de eu pode ir tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Né? A gente se achar bom ou a gente se achar ruim. Ou se achar imerecedor, ou se... Então é muito importante a gente estar alerta, né? Quando a gente está pondo o nosso eu no centro, seja para o lado bom, de nossa, como eu sou bom, ou eu não tenho essa capacidade de fazer isso, não, mas eu não sou bom nisso, é o eu, é um eu separado de Deus, que ou é bom ou é ruim, mas é a crença nesse separação, né? E na verdade nenhum de nós é separado de Deus, tem uma só qualidade que não derive da divindade, né? Então todas as nossas qualidades derivam de Deus e nós temos a plena capacidade de fazer tudo o que precisamos fazer e de não ser egocêntricos ou presunçosos de achar que nós fizemos sozinhos, né? Nós fazemos porque Deus faz por nosso intermédio, né? Deus nos dá as qualidades, a inspiração, os talentos, as ideias que a gente precisa para fazer bem feito, né? Então a gente faz, mas faz com a ajuda de Deus, né? E na verdade, quanto mais a gente tira o nosso ego e deixa Deus agir por nosso intermédio, né? Tira o nosso eu e deixa o eu sou agir, melhor, né? Então, o que aconteceu foi isso. Ele estava ali todo se achando, de repente veio esse... Né, não explica exatamente como aconteceu os detalhes, mas
veio uma voz vinda do céu dizendo: já passou de ti o reino, né? Serás expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo. Então, ele realmente foi expulso ali do reino, foi morar no campo, né? E o cabelo dele cresceu, as unhas cresceram, ele ficou ali, parece que enlouquecido, por um período que talvez seja de 7 anos, ou de 7 tempos passarão por ti, e esses 7 tem esse senso de completude, né? Ele precisou ali de um tempo para aprender essa lição, né? Ele aprendeu que o Altíssimo, né, é superior e é o dono de tudo. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. E bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu esplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido ao meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. Então ele aprendeu essa lição que todos nós aprendemos, né, de uma hora ou outra, né? A gente pode aprender sem esse sofrimento que o Nabucodonosor teve. A gente pode aprender com a ciência e praticar, né? Mas, infelizmente, é um pouco comum a gente cometer esse mesmo pecado, né? De se achar um ego separado de Deus. Ou um ego de sucesso ou um ego de fracasso, né? Um ego que conseguiu ou que não conseguiu. É a mesma crença, só que é os dois lados da mesma moeda. A crença num ego separado de Deus. E às vezes a gente pode ter essa crença em relação ao outro, né? Por exemplo, né, tem pessoas que têm filhos bem-sucedidos ou filhos mal-sucedidos na vida, né, para o senso material. Se a gente aceita essa crença num eu separado de Deus, bem-sucedido ou mal-sucedido, é a mesma crença, né? O correto seria jamais aceitar um eu separado de Deus. Todos nós somos inseparáveis de Deus e refletimos todas as qualidades de Deus. Em Provérbios 29 e 23, né, a soberba ou o orgulho do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. E na página 31 de Ciência e Saúde, o orgulho e o medo não são capacitados para carregar o estandarte da verdade, e Deus jamais o colocará em tais mãos. Quando eu li essa palavra orgulho, né, assim como outras palavras usadas, né, em Ciência e Saúde, como paixões e apetites, né, usadas no original e que, nesse caso, essas duas foram tiradas, né, pela tradução errada, né, mas estão no original. Então, são palavras que têm um lado bom e têm um lado ruim. A palavra orgulho também tem um lado bom, né? Eu, por exemplo, lembrei, enquanto estava estudando hoje, a parada orgulho gay, né? Tem em inglês também a Pride Parade, né? Então, o que acontecia com homossexuais, né? Eles se sentiam vergonha e medo de se assumir homossexuais na sociedade que os discriminava e ainda hoje os discrimina, né? Então, a parada orgulho gay veio justamente para ser um contraponto à vergonha e ao medo, né, de se contar para os outros que você ama pessoas do mesmo sexo, né? E que, felizmente, isso já é mais aceito na sociedade, né? Essas pessoas já não são mais tão discriminadas como eram no passado, já podem contar com orgulho: olha, eu amo pessoas do mesmo sexo, não, é amor, né? Só
é um amor direcionado a alguém do mesmo sexo que eu. E eles têm direito a ter orgulho nesse sentido, se esse orgulho não é diferente do orgulho do Nabucodonosor, né? É um orgulho que é simplesmente um respeito, né? Eu mereço respeito, né? Eu também já usei a palavra orgulho no sentido bom também, quando, por exemplo, lá na Igreja da Ciência Cristã, eu tenho orgulho de participar dessa igreja, né? De ser membro da igreja. Por quê? Porque ali eu sou membro de uma família que trabalha pelo bem da humanidade, né? De pessoas que se dedicam a compartilhar essa ciência com os outros, a manter viva essa Igreja da Ciência Cristã, que dá bastante trabalho, né? Então, várias vezes eu pensei nisso, eu tenho orgulho de participar dessa família. Então, esse orgulho é totalmente diferente do Nabucodonosor, é um orgulho num senso bom, né? Você está feliz, alegre por participar de algo bom, né? Você está... é meio difícil de descrever, mas justamente a palavra orgulho tem um lado bom, né? Mas aqui no Ciência e Saúde, nesse trecho e também nessa história, né, está falando do lado ruim do orgulho, que é você pôr esse ego humano à frente, né? E não se diz o respeito e nem a alegria, né? O orgulho e o medo não estão capacitados para carregar o estandarte da verdade, e Deus jamais o colocará em tais mãos. Na página 339, lemos: o pecador não pode receber nenhum estímulo do fato de que a ciência demonstra a irrealidade do mal, pois o pecador faria do pecado uma realidade, tornaria real aquilo que é irreal, acumulando assim ira para o dia da ira. Olha, eu confesso que tive uma certa dificuldade de entender esse trecho, né? Mas a gente pode aplicar a própria história aqui do Nabucodonosor. O pecador faria do pecado uma realidade. O que é o pecado? Nesse caso, a crença num eu separado de Deus. Então, o pecador, que tem um orgulho e o ego, quer fazer desse eu separado de Deus uma realidade, né? Ou, em outro sentido, o pecador quer fazer a crença num poder separado de Deus uma realidade. Então, se você, por exemplo, está acreditando numa doença causada por um vírus, você está pecando, você está dando poder a um vírus, né? Então, o pecador, o que acredita que um vírus é mais poderoso que Deus e tem medo do vírus, você está fazendo do pecado, ou sua crença num poder separado de Deus, uma realidade. Você está acreditando que aquilo é real. Para você, isso é uma realidade. O vírus tem mais poder que Deus. E daí você vai sofrer na proporção da sua crença e do seu medo, né? Então, o pecador faria do pecado uma realidade, né? Tornaria real aquilo que é irreal. Um poder separado de Deus é necessariamente irreal, né? Deus é o único poder que existe, né? E você acumula ira para o dia da ira. Ele participa de uma conspiração contra si mesmo, contra o seu próprio despertar para a terrível irrealidade pela qual foi ludibriado. Então aqui, no caso do Nabucodonosor, né, primeiro, deixa eu falar, eu pensei ontem, né, eu estava estudando, eu falei, o que é participar de uma conspiração contra si mesmo? Eu fiquei me imaginando, né, entrando numa sala e vejo algumas pessoas conspirando, falando, vamos sacanear essa pessoa, vamos enganar, vamos mentir, vamos roubar, vamos... E eu falo, contra quem vocês estão conspirando? Eles falam, contra você, Flávio.
Ah, é? Então deixa eu ajudar vocês a conspirar contra mim. Né? Então, se a conspiração é roubar minha casa, por exemplo, olha, deixa eu já deixar a chave da minha casa com vocês, para vocês já entrarem mais fácil roubarem minha casa. Então, é algo impensável a gente participar de uma conspiração contra si mesmo. No momento que você percebe que tem pessoas conspirando contra você, você vai querer impedir essa conspiração de acontecer. Você não vai se juntar a eles para conspirar contra você, né? Para te prejudicar. Agora, aqui na ciência cristã, está falando, olha, esse pecador, ou seja, quem está acreditando num poder separado de Deus, num poder oposto a Deus, você está participando de uma conspiração contra você mesmo. Você está acreditando que existe um poder que vai te prejudicar. Né? Então, a ciência cristã nos alerta, olha, não participe dessa conspiração contra si mesmo. Jamais aceite que exista um poder separado de Deus ou oposto a Deus. Né? No caso do Nabucodonosor, ele acreditou que esse poder era ele mesmo. Olha, eu sou um poder separado de Deus. Né? Eu tenho mais poder que Deus. Eu sou tal. Isso é participar. Você está pondo o seu ego acima de Deus. Você está conspirando contra você mesmo, porque no momento que você acredita que exista um outro poder separado de Deus, nem que esse poder seja você mesmo, né? É uma conspiração contra si mesmo. Porque isso vai dar mal, né? Como deu mal para ele aqui. E agora, essa conspiração contra si mesmo, né? É eu acreditar num vírus, numa bactéria, acreditar que o frio tenha poder contra mim e que se eu pegar frio eu vou ficar resfriado, eu estou participando numa conspiração contra mim mesmo. Né? Se eu acredito que a matéria tem poder de me destruir, né? Uma célula cancerígena tem poder de me destruir, né? O câncer ou qualquer coisa que você acredita num poder separado de Deus, você está participando dessa conspiração contra si mesmo, né? Contra o seu próprio despertar para a terrível irrealidade pela qual você foi ludibriado. Você foi enganado a acreditar que existe um poder separado de Deus. Isso é uma irrealidade. Deus é o único poder que existe. Né? Só aqueles que se arrependem no pecado, param de pecar, né? Destroem o pecado e abandonam o irreal, podem compreender plenamente a irrealidade do mal. Na página 347, o sonho de que a matéria e o erro sejam alguma coisa tem de ceder à razão e à revelação. Aqui a razão não é a razão na ciência cristã é você raciocinar a partir de Deus. Raciocinar, começar sempre o seu raciocínio com Deus, nunca com o erro. Agora, o raciocínio materialista começa sempre com o erro. Como quando os discípulos perguntaram para Jesus, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ou seja, a cegueira é real. Vamos começar com a cegueira para tentar achar uma causa para a cegueira? E daí Jesus falou, não, a cegueira é irreal, ela não tem causa. Deus é a causa única. E o único Criador, ele só criou visão, não criou cegueira. Então, Jesus começava com Deus, e a ciência cristã nos ensina a raciocinar sempre começando com Deus. Então, se aparece um sintoma no seu corpo, não começa a raciocinar a partir do erro, do sintoma. Você fala, volta direto para Deus. Era Deus criou esse sintoma? Deus autorizou isso? Deus me mandou? Foi Deus que me mandou essa dor, esse desconforto, qualquer coisa que seja? Não. Então, ou seja, eu estou começando o meu raciocínio com Deus. Deus perfeito, um homem perfeito. Então, se Deus não criou, isso é irreal. Então, eu não vou acreditar nesse falso testemunho dos sentidos materiais, porque ele está mentindo para mim. Porque eu comecei meu raciocínio com Deus
E de Deus não vem nada ruim, Deus de Deus só vem algo bom. Então, essa é a razão na ciência, o raciocínio que começa com Deus. E a revelação é o que Deus nos revela como realidade. Então, Deus, qual é a verdade a meu respeito? E Deus fala, é a saúde, é a harmonia, é a ordem, é o equilíbrio, é a beleza, é a paz. Não é a dor, não é o desconforto, não é o medo. Então, é começar com Deus, razão e revelação coincidem. Então, os mortais se darão conta da nulidade da doença e do pecado, e o pecado e a doença desaparecerão da consciência e da experiência. Porque se não está na consciência, não está na experiência. Ficará claro que a harmonia é real, o harmonioso é o real e o desarmonioso é irreal. Vamos para a seção 3. Aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 4, tem uma história maravilhosa, que é certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. Então, o profeta Eliseu tinha discípulos. Um deles morreu. Era esse cara que ele tinha uma mulher e 2 filhos. Só que ele deixou dívidas. Então, meu marido, o teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para eles serem escravos. Então, na época, existia a escravidão por dívida. Então, se você não conseguia pagar a sua dívida, esse credor tinha direito de levar os seus 2 filhos como escravos. E ela, óbvio, estava desesperada. Não diz exatamente o estado mental dela aqui, mas com certeza ela foi pedir ajuda para o profeta. Não estava aceitando o mal. Ela falou, eu não quero aceitar o mal. Como que eu faço? Porque ela podia simplesmente ter aceitado, olha, é uma pena, Tchau, filhos, vão ser escravos aí, não temos nada para fazer. Mas ela lutou, ela se rebelou contra aquela injustiça e foi pedir ajuda. E é o que a gente tem que fazer quando aparece um problema, Não aceitar o mal como realidade. Vai pedir ajuda para Deus, para o Ciência e Saúde, para a Bíblia, para um praticista, não aceita o mal, E ela não aceitou e foi pedir ajuda. E Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer? Então, no começo ele não sabia como ajudar, Por um instante ali, a gente não sabe quanto tempo passou, mas o que te hei de fazer? Deus me deu uma ideia. Dize-me, que é o que tens em casa? Então, se a gente está sofrendo com a falta, com qualquer tipo de falta, a primeira pergunta é o que eu tenho? Em vez de focar no que eu não tenho, o que eu tenho? O que eu tenho em casa? O que eu tenho na minha consciência? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, ou seja, ela estava se enxergando como pobre. Espera, senão uma botija de azeite. Eu só tenho uma botija de azeite. A única coisa de valor que eu tenho em casa. E azeite era muito valioso na época. Servia para cozinhar, servia para acender as lâmpadas, servia para perfumes, para um monte de coisa. Era um produto valioso. E nós temos no livro Ciência e Saúde a definição espiritual de óleo. Seria a mesma coisa que azeite. Então, aqui na página 592, óleo, no Ciência e Saúde, consagração, caridade, benignidade, oração, inspiração celestial. Então, a gente pergunta para nós mesmos, o que eu tenho na minha consciência? O que eu tenho na minha casa? Olha, eu tenho óleo, eu tenho consagração, tenho caridade, que pode ser um outro nome para amor. Tenho muito amor na minha consciência. Benignidade, bondade. Eu tenho oração.
Eu tenho essa conexão com o Pai. Eu tenho essa capacidade de escutar a Deus. Isso eu tenho na minha consciência. E eu tenho inspiração celestial. Ou seja, eu tenho todas essas ideias, essa inspiração que Deus me dá. Isso é o óleo, isso é o azeite. Se a gente tem isso na nossa consciência, isso se multiplica. Então, é o que aconteceu com ela. Primeiro, Eliseu falou, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, não só alguns, a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não pouca. Ele não foi limitado, olha, não é isso aqui, bem pequeno, bastante. Acredita no suprimento infalível de Deus. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, ou seja, fecha a porta aos sentidos materiais, e abre-a a Deus, que é o que a senhora Ed ensinou, como orar, a gente fecha a porta ao senso material e abre-a totalmente para o senso espiritual, para Deus, Então fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. E partiu, mas você percebe que num ponto de vista material, isso é absurdo, Ela teve muita fé para obedecer o que o profeta disse. Porque ela falou, ela podia, se ela fosse raciocinar a partir da matéria, do erro, ela falou, olha, para que eu vou pegar um monte de vasilha? Eu vou verter a minha vasilha de óleo nessa, daí vai encher essa e vai esvaziar essa, acabou. Para que eu vou fazer isso? Mas ela obedeceu. Ela não focou no que os sentidos materiais estavam mostrando. Limitação, falta. Ela se voltou a Deus, ela acreditou, teve fé no que o profeta disse, ela fez exatamente aquilo, apesar de ser humanamente ridículo, absurdo, não sei, Ela foi, pegou muitas vasilhas emprestadas e começou a verter esse óleo. Esse óleo não acabava. Encheu um, encheu outro, encheu outro, encheu outro, encheu outro, até que ela falou, vem mais uma aqui. Daí o filho falou, acabou as vasilhas. Daí o óleo parou. Ou seja, uma multiplicação. Depois Jesus repetiu isso na multiplicação dos pães e dos peixes. Mas aqui foi, acho que a primeira vez na Bíblia que aconteceu essa multiplicação. Já teve os exemplos lá em Êxodo, que vinham o maná, as codornizes e tal, eram exemplos parecidos de suprimento, mas aqui de uma evidência limitada para abundância, eu acho que foi a primeira vez na Bíblia, e depois aconteceu na multiplicação dos pães e dos peixes. Então, olha que lindo. Então, o próprio Eliseu também alimentou também, acho que 100 pessoas com 20 pães, se não me engano, que também foi um pequeno exemplo ali de multiplicação não tão marcante quanto o de Jesus. Mas muito bonito, e tem esse senso espiritual, cheias as vasilhas. Daí foi ela e fez saber ao homem de Deus, ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quer dizer, ele sabia que aquilo era o suficiente não só para pagar a dívida, como para que sobrasse, como os pães e os peixes sobraram 12 cestos cheios. O profeta não foi olhar quanto óleo ela tinha para fazer a conta, será que vai dar para pagar a sua dívida e será que vai sobrar? Não. Ele tinha essa compreensão do suprimento infalível de Deus e que era mais do que o necessário, e ele falou isso para ela.
Então, o que eu penso, né, no senso espiritual dessa experiência e como podemos aplicar nós mesmos, né? Então, o que a gente tem na consciência? Olha, a inspiração celestial, consagração, benignidade, doçura, né? Todas essas qualidades de Deus nós temos na nossa consciência. A inspiração, essa conexão com Deus que é a oração. Então, o que a gente tem que pegar todas essas qualidades, esses talentos, essa inspiração e verter no maior número de vasilhas possível, né? Vasilhas são oportunidades de verter essa inspiração. Então, no meu caso, cada vez que escrevo um livro infantil novo, eu estou vertendo esse óleo em uma vasilha, né? Essa inspiração está sendo vertida num livro. E daí esse livro vai abençoar as crianças, né? Então, cada vez que eu tenho uma inspiração, uma cura, e eu vou e conto esse testemunho na igreja, eu estou vertendo esse óleo para a igreja. Uma vasilha é a igreja, é a consciência das outras pessoas que estão assistindo o culto, né? Cada consciência é uma vasilha. Então, cada vez que a gente verte nosso óleo na igreja, a gente está enchendo um monte de vasilhas, né? Está tocando, abençoando um monte de consciências ali, né? De pessoas buscando a verdade. Aqui, né, uma das maneiras é fazer esse vídeo da ciência cristã. Então, eu estou vertendo a inspiração que Deus me deu nessas vasilhas, né? Cada pessoa que assiste está recebendo um pouquinho desse óleo, dessa inspiração celestial que Deus me deu e eu estou compartilhando com vocês. Então, olha quantos... A família é uma vasilha, né? Todo amor que vai se dar para a sua família, o seu trabalho, para uma pessoa na rua, cada oportunidade de amar, de expressar as qualidades divinas, é verter esse óleo numa vasilha nova, né? E nunca vai acabar, porque vem de Deus, né? Toda essa inspiração celestial, essa benignidade, né? Vem de Deus e é infinita. Então, quanto mais a gente verter, mais a gente vai ter, né? Então, no meu trabalho, quanto mais livros eu escrever, mais ideias eu vou ter para novos livros, né? Nunca vai acabar, porque vem de Deus. E na página aqui 507 do Ciência e Saúde, o Espírito alimenta e veste devidamente cada objeto, cada ideia, cada criatura de Deus, né? À medida que aparece na ordem da criação espiritual, expressando assim internamente a paternidade e a maternidade de Deus. Na página 298, o que é denominado senso material só pode relatar um senso mortal, temporário das coisas, ao passo que o senso espiritual só pode dar testemunho da verdade. Então, o senso material relatava limitação, uma vasilha de óleo. O senso espiritual do profeta relatava suprimento infinito de Deus, né? Ele sabia que nós estamos conectados a um infinito sustentador e ele tem suprimento infinito para nós, e não limitado, né? Então, o senso espiritual pode dar testemunho da verdade. A verdade é o suprimento infalível, né? Para o senso material, o irreal falta é o real. Até que esse senso seja corrigido pela ciência cristã, né? A gente fala, não, o real é o que Deus está te revelando, né? E não o que os sentidos materiais estão mostrando. Página 471. Os fatos da ciência divina deveriam ser admitidos, né? Fatos, saúde, santidade, imortalidade, suprimento. E muito embora a evidência desses fatos não seja sustentada pelo mal, pela matéria ou pelo senso material. O senso material às vezes está dizendo falta, mas o fato é suprimento.
né? Porque a evidência de que Deus e o homem coexistem, o homem e o infinito sustentador coexistem, é plenamente sustentada pelo senso espiritual. Na página 264, lemos aqui no meio do trecho, diz assim: quando compreendemos que a vida é o espírito e nunca está na matéria nem é constituída de matéria. Aqui eu gosto de substituir. Quando compreendemos que o bem é o espírito, nunca está na matéria, nem é constituído de matéria. Essa compreensão se expande a ser completa em si mesma, achando tudo em Deus o bem, sem necessitar de nenhuma outra consciência. Na página 506, o Espírito, Deus, reúne em canais apropriados os pensamentos ainda não formados e desdobra esses pensamentos, assim como ele faz abrir as pétalas de um propósito sagrado, para que esse propósito possa aparecer. Então esse trecho toca tantas pessoas, é um trecho muito importante para mim e para muitas pessoas que eu conheço. Muitos estudantes de ciência cristã amam esse trecho, porque toca o coração, né? Falam assim, o Espírito Deus reúne em canais apropriados os pensamentos ainda não formados e desdobra esses pensamentos. Então, às vezes eu vejo isso no meu trabalho, às vezes tem uma história que eu estou ali escrevendo, mas eu vou testemunhando o desdobramento. Vem uma ideia nova, eu escrevo, aí vem mais uma outra ideia, e a história vai se completando e vai ficando bonita, né? E às vezes num outro dia vem mais uma ideia que ajuda a melhorar ainda mais aquela história e vai se desdobrando, né? Então, isso é uma das manifestações da minha experiência, né? Então, quando a gente tem um projeto, né, Deus vai dando uma ideia de cada vez, a gente vai obedecendo, vai agindo e aquilo vai se desdobrando, né? Ou uma cura, né? Às vezes a cura não vem instantaneamente, a gente vai tendo uma inspiração aqui, outra ali, e vai se desdobrando essa compreensão da saúde, da harmonia, né, da vitalidade, e vai aparecendo cada vez mais essa verdade que já era, você nunca esteve doente. A verdade da saúde sempre foi a verdade. A gente vai compreendendo e ela vai se desdobrando, ela vai aparecendo, né, na nossa experiência. E o propósito sagrado de Deus é sempre o bem, né? A harmonia, a paz, o suprimento, a saúde, né? E o propósito é que a gente também faça o bem, seja essas expressões do bem aqui na Terra. E eu li uma pessoa também num artigo interpretando isso como nós somos uma ideia de Deus, né? Então, Deus nos conduz no lugar certo, na hora certa, né? Esses canais apropriados é um lugar, é um momento para nós expressarmos nossos talentos, né? Deus nos conduz para o lugar certo, na hora certa, para que a gente reflita a Deus ali e abençoe aquele lugar, aquelas pessoas, né? Então nós somos essa ideia que está se desdobrando e está abençoando, né? Na seção 4, lemos em Mateus 4, versículos 1 ao 11, essas tentações de Jesus, uma história muito conhecida. E que foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui esse trecho deixa algumas pessoas encucadas, não é? Mas Deus levou Jesus para o deserto para ele ser tentado? Não, isso é um jeito que foi escrito aqui, mas na verdade Deus nunca vai levar a gente para a gente ser tentado. Deus levou Jesus ao deserto para Jesus orar, para Jesus ficar em comunhão com Deus, em retiro espiritual. Então, Deus o levou ali para que ele escutasse a Deus e ficasse em comunhão com Deus. Daí o erro se intrometeu. Então, Deus não levou Jesus ali para ele ser tentado. A tentação é que se infiltrou nessa história, né?
não era o plano de Deus que ele fosse tentado. Deus nem conhece tentador nem tentação, né? É algo totalmente alheio. Deus só conhece o bem, as suas ideias. Então, como Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, né, jejuar também é se abster dos sentidos materiais, né? Tudo que os sentidos materiais te dizem, você vai jejuar, não vai se alimentar com o que os sentidos materiais te mostram. Né? Isso também é um senso espiritual de jejum. Né? E daí, como ele estava ali 40 noites, ele teve fome. Então, o tentador, que não é um ser, não é uma entidade, aqui está representado como o diabo, mas é uma representação metafórica, é um pensamento que veio a Jesus. Pensamento errado, uma tentação. Né? Esse tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E daí, ontem a gente lembrou, né? Olha, Jesus transformou a água em vinho, transformou, né, multiplicou os pães. Por que ele não podia transformar a pedra em pão? Né? Mas o que pode ser é que Jesus sabia que, olha, aquelas pessoas que estavam escutando ele, né, o senso que elas vão ter de suprimento vai ser mais material. Então, o jeito delas enxergarem o suprimento de Deus é ver os pães e os peixes multiplicados. O jeito que no casamento em Caná, na Galileia, o jeito que eles vão ver o amor de Deus é a água transformada em vinho. Agora o Jesus já estava mais elevado, ele não precisava da matéria, né? E ele teve olha, o que eu preciso não é de matéria, é de amor divino. Eu não preciso transformar a pedra em pão, né? Eu sou alimentado com a verdade divina. Né? E é o que ele falou, olha, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu me alimento da verdade divina, e fico saciado, suprido com a verdade divina. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo. E daí ele citou o Salmo 91, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Ou seja, se joga, porque se é filho de Deus, Deus vai te proteger. Mas Jesus falou, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quão importante é isso? A gente sabe que Deus nos protege, mas a gente também não vai se meter em encrenca à toa. Né? Não vai ser imprudente. Então, eu sei que Deus me protege, então eu vou sair na avenida ali, ficar andando no meio dos carros, porque Deus vai me proteger. Não é necessário, né? Eu vou ser sábio e não vou andar no meio da rua, vou olhar para os dois lados quando eu vou atravessar. Isso é uma forma de Deus me proteger também, né? Me dando sabedoria para eu me conduzir propriamente, né, nos lugares e não me colocar em risco, né, desnecessário. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Agora, como que essa tentação aparece para a gente? Alguma vez um pensamento falou: olha, eu vou te dar tudo se você adorar o erro. Às vezes pode ser com uma tentação consumista, né? Então, olha, se eu conseguir ter aquele carro, daí eu vou ser feliz, né? Ou seja, eu vou me prostrar à matéria, ao carro, falar, o carro é o bem, o carro é o meu Deus. Então, você está se prostrando e adorando a matéria, né? O erro, o oposto a Deus. Deus é o Espírito. Então, é uma forma dessa tentação, né, nos dias de hoje. Você
acreditar que algo que não seja Deus seja o bem supremo, né? Ou vai te dar alegria enorme na sua vida. É Deus que nos dá todo o bem, né? Então a gente vai se prostrar, ou seja, reverenciar como o bem infinito somente a Deus. Não vai achar que uma coisa material, uma circunstância material seja o bem infinito. Então a gente pode se prostrar a um prêmio, né? Então, quem é cineasta, o sonho seria ganhar um Oscar. Quem é escritor, um prêmio literário. E muitas pessoas se curvam a isso, né? Se prostam a achar que o bem supremo é ganhar tal prêmio, né? E daí só alguns ganham o prêmio, ou seja, o bem só vai para alguns, todo o resto fica sem. Não é assim que Deus funciona, né? Deus é o bem infinito e é para todos. E não é limitado só para um dia quando você ganhar tal prêmio. Depois todos os outros dias da sua vida não vão ser tão bons quanto aquele. Não, todo o bem infinito vem para nós a todo instante. E a todos igualmente, né? Ele não é limitado. Então eu não vou prostrar-me acreditando que o bem é limitado, né? Então Jesus ordenou, olha, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto, né? E com isso o deixou o diabo, esse pensamento ruim, essa tentação, e vieram anjos, pensamentos de Deus que vêm ao homem, intuições espirituais puras e perfeitas, e o serviram, né? Ou seja, ele teve esse banquete espiritual, né, de ideias boas que vêm de Deus. Agora, quantas vezes a gente não se prostra para a matéria e a matéria nem está prometendo o bem, ela está prometendo o mal? Então, por exemplo, quando aparece um sintoma de uma doença, né, e você vai acreditar, nossa, esse sintoma é daquela doença difícil de curar, que meus parentes já tiveram, ou que não sei quem teve e morreu. Você está se prostrando ali perante o erro, e o erro está te prometendo mal. Ele nem está te prometendo bem como essa tentação de Jesus. O erro está prometendo, olha, você vai ficar doente, você vai morrer. Se prostra perante mim, você vai lá e se prostra. Não se prostra, né? Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Eu só me prostro a Deus, só Deus é poder, só Deus me toca, só Deus é a realidade. Então, é importantíssimo a gente não se deixar cair em tentação, né? E em Tiago 1,13, né? Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então tem pessoas que acreditam que Deus está nos testando, né? É Deus que está me tentando. Não, né? Tentação não vem de Deus, é justamente um pensamento que não vem de Deus. E a gente pode identificar justamente perguntando, esse pensamento veio de Deus? Deus estaria me falando essas coisas? Se és filho de Deus, Deus já sabe que eu sou filho dele. Então Deus jamais vai me tentar. Então você já identifica, esse pensamento veio de Deus? Não. Então eu não vou aceitar esse pensamento. Não vou ficar de papinho com o erro, né? Eu já vou falar, retira-te, pensamento errado. Você não veio de Deus, eu não vou ficar conversando ou acalentar esse tipo de pensamento que não vem de Deus, né? Na página 5, no Ciência e Saúde, lemos, diz o apóstolo que o Filho de Deus, o Cristo, veio e vem agora para destruir as obras do diabo. Então, Cristo é a nossa identidade espiritual, né? A mensagem divina de Deus aos homens, ao qual fala a consciência humana. E esse Cristo vem agora, a nossa consciência, para destruir as obras do diabo.
né, para destruir essas tentações. E na página 584, a definição de diabo, né? Não diz aqui uma entidade real que é oposta a Deus, que pode te pegar a qualquer momento, não. O que está dizendo aqui? O mal, mentira. A principal mentira é que ele é real e que ele tem poder. Mas não, ele só está mentindo. O erro, sem nem corporalidade, nem mente. O oposto da verdade. Na página 42, né? A crença de que o homem tem a existência ou mente separadas de Deus é um erro que vai se extinguindo. Esse erro Jesus enfrentou com a ciência divina, com o que Deus sabe, né? Com as leis de Deus, e provou sua nulidade. Devido à glória maravilhosa que Deus outorgou a seu ungido, e que a gente pode aplicar, Deus outorgou a nós também. Então, devido à glória maravilhosa que Deus me deu, porque eu sou ungido de Deus, você é ungido de Deus, todos nós somos ungidos de Deus, né? A tentação, o pecado, a doença e a morte não causam terror algum a nós, né? Porque somos ungidos por Deus. E na página 7, a única frase cortês que ele teve para com o erro foi: arreda, Satanás, não vou tolerar você no meu pensamento, né? Esses pensamentos que não vêm de Deus, fora da minha consciência, né? Prova ainda mais forte de que a repreensão de Jesus era incisiva e pungente se encontrava nas suas próprias palavras, que mostravam a necessidade de tal expressão enérgica quando ele expulsava os demônios e curava os doentes e os pecadores. Então, às vezes, essa expressão enérgica pode ser só mental, né? Geralmente a gente tem essa posição firme na oração. Negar o erro e afirmar a verdade, né? E às vezes a gente pode, né, sente a necessidade de fazer isso verbalmente. Então, às vezes, quando eu estava numa situação muito difícil, eu orei em voz alta, né? Às vezes gritando a verdade. Eu não vou aceitar essa mentira, né? Eu não acredito nesse erro, eu só acredito na verdade. O que é a sua consciência, né? Você vai ter essa energia, essa expressão enérgica de expulsar o erro, né? E às vezes pode ser verbalmente, né? Abandonar o erro despoja o senso material de suas falsas alegações. Então, o que o erro faz é alegar, né? A alegação é o oposto de uma evidência, né? Ou de uma prova. É só uma alegação, né? Está alegando que ele é real. O mal está falando, eu sou real. É uma alegação do erro. Não é uma verdade, né? E é o único aparente poder, né, do mal seria justamente alegar que ele é real. Ele alega, às vezes, com sintomas, né? É os sentidos materiais alegando realidade. Olha, eu sou um sintoma de tal doença, viu? Eu sou real. E a gente fala, não. É um mentiroso e pai da mentira. Eu não vou dar atenção a você, eu vou dar só atenção a Deus, né? E aqui na página 392 diz, monta a guarda para a alta do pensamento, né? Fica alerta. Não deixa nada entrar no seu pensamento que não venha de Deus, né? Tudo que se relaciona com dor ou prazer tem de vir por meio da mente. E, como um guarda que abandona seu posto, admitimos a crença intrusa, esquecendo que com o auxílio divino, e nós temos o auxílio divino, podemos proibir-lhe a entrada, né? Proibir a entrada desses pensamentos na nossa consciência. Na seção 5, lemos em Mateus 8, né, versículos 5 em diante. Tendo entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião.
lembrando, a gente esquece, mas o centurião era como se fosse um sargento romano, né, do Império Romano, do exército romano, que era o exército invasor. Estava ocupando a Palestina ali, né, nesse período. Eram os inimigos. Né? Esse centurião cuidava de 100 soldados, né? Era o responsável por 100 soldados. E ele não era judeu, né, acreditavam em deuses pagãos, geralmente, e eram considerados inimigos. Mas esse centurião específico, que estava morando ali, em Israel, isso em outros relatos, não nesse de Mateus, né? Em outros relatos dizem que ele nem foi falar com Jesus, ele só mandou pessoas falar. E essas pessoas falaram, olha, ele é muito bom com o nosso povo. Falaram, olha, ele não é como os outros soldados romanos que agridem, que são ostensivos para com o nosso povo. Esse cara é bom, ele merece a sua ajuda. Né? E daí ele falou, meu criado jaz em casa de cama paralítico sofrendo horrivelmente. Então, não era nem ele que estava com problema, nem o filho dele, era um criado. Que também, num comentário que eu li, falou, olha, isso mostra como ele era uma pessoa boa, porque geralmente, nessa época, as pessoas não davam o carinho para os escravos. Escravo era escravo, se ele estava mal, paciência. Mas ele tinha tanto amor que ele tinha empatia e carinho por esse escravo. Né? E foi pedir ajuda para Jesus. E ainda falou, olha, nem precisa vir na minha casa, viu? Eu acredito que só com a palavra você vai conseguir curá-lo, você não precisa estar presente com ele. Isso que fez Jesus falar, nossa, eu nunca vi uma fé como esta, né? Porque ele acredita que o poder de Deus, né, não é necessário a presença ali do profeta para que haja a cura. E é a mesma coisa que acontece na ciência cristã. Né? A maioria das curas na ciência cristã, né, quando a pessoa pede ajuda a um praticista, é uma ajuda à distância. Né? Às vezes o praticista pode visitar a pessoa, ou a pessoa visitar o praticista pessoalmente, mas na maioria das vezes é só um contato à distância. Né? E mesmo assim a cura. Né? Porque o poder de Deus é que cura, não é a presença humana de alguém. Né? Então, os dois que estão orando, tanto o praticista quanto o paciente, estão se voltando a Deus, e é o poder de Deus que cura. Né? Então Jesus disse ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. No inglês está escrito assim, do jeito que você acreditou, assim vai acontecer. Né? Isso me fez pensar, realmente, do jeito que a gente acredita, acontece. Né? O que está na nossa consciência aparece na nossa experiência. Se eu realmente dou todo o poder a Deus, eu enxergo isso na minha experiência. Né? Se eu acredito que a doença é que tem o poder, eu vou enxergar isso na minha experiência. Né? E daí o que Jesus falou, eu falei isso, olha, do jeito que você está acreditando, assim vai ser feito. Né? E naquela mesma hora o servo foi curado. Então é como se Jesus dissesse que não é eu que sou responsável por essa cura, é a verdade, né? A verdade que já está na tua consciência, que apareça na tua experiência, né? Na página 120 lemos, a saúde não é um estado da matéria, mas da mente, com M maiúsculo, da mente divina, né? Da vida, da verdade. É uma qualidade da mente, da verdade, da vida, né? E os sentidos materiais não podem dar testemunho confiável no tocante à saúde, porque o sentido material mente. Né? A ciência da cura pela mente mostra que é impossível a qualquer outra coisa a não ser a mente divina dar testemunho verídico ou apresentar o status real do homem.
Então, se a gente quer saber a verdade a nosso respeito, a gente não vai perguntar para a matéria, a gente vai perguntar para Deus. Né? Só Deus pode dar um testemunho verídico a nosso respeito. Só Deus sabe o que é a verdade a nosso respeito. Né? Então é impossível qualquer outra coisa dizer a verdade a nosso respeito. Não é a matéria que vai dizer a verdade, não é o médico, não é o exame, é Deus que vai dizer a verdade a nosso respeito. É impossível qualquer outra coisa a não ser a Deus dar testemunho verídico ou apresentar o status real do homem. Esse status é saúde, harmonia, ordem, equilíbrio, né? Beleza, paz. Por isso o princípio divino da ciência, ao inverter o testemunho dos sentidos físicos, revela que o homem existe harmoniosamente na verdade, a qual é a única base da saúde. E assim a ciência nega a doença, cura os doentes, derruba a falsa aparência e desmente a lógica materialista. Então a lógica materialista é começar com o erro. A lógica espiritual é começar com Deus e ficar com Deus. Né? Então essa desmente a lógica materialista. Página 297. A doença, o pecado e a morte são as vagas realidades das conclusões humanas. A vida, a verdade e o amor são as realidades na ciência divina. A mente, o espírito, a alma, o princípio são as realidades na ciência divina. Despontam na fé e resplandecem em pleno fulgor na compreensão espiritual. Na página 417. Para aquele que cura de acordo com a ciência cristã, a doença é um sonho do qual o paciente precisa ser despertado. Então isso é fundamental, a gente ter compreensão de que a doença é um sonho, não é uma realidade que precisa ser mudada, é um sonho do qual precisamos ser despertados. Né? E nós somos aquele que cura pela ciência cristã. Né? Não é só o praticista, cada um de nós é praticista e paciente. Né? Então, se nós estamos com um problema, nós mesmos vamos buscar a verdade divina, vamos ser nossos próprios praticistas. Né? E precisamos saber que a doença é um sonho do qual eu preciso ser despertado. A doença não deveria parecer real ao médico, ao praticista ou ao cientista cristão, pois é demonstrável que o modo de curar o paciente consiste em fazer com que ele compreenda que a doença é irreal. Então, nós precisamos fazer com que a gente mesmo compreenda que a doença é irreal. Para tanto, eu preciso compreender a irrealidade da doença na ciência. E na página 393, é bom permanecer calmo na doença. Não só na doença, como em qualquer adversidade, em qualquer desafio. Permanecer calmo. É bom permanecer calmo na doença. Você parece um sintoma grave, agressivo, permaneça calmo. E como permanecer calmo? Se voltando a Deus e não ao que os sentidos materiais te mostram. Né? A gente só consegue ficar calmo se a gente está com o pensamento 100% em Deus e 0% na matéria. Né? Na medida do possível, a gente vai fazer o esforço para se voltar completamente a Deus e esquecer, não dar atenção ao que os sentidos materiais estão alegando. É bom permanecer calmo na doença, ter esperança é ainda melhor, esperança em Deus, mas compreender que a doença não é real e que a verdade ele pode destruir a aparente realidade. É o melhor de tudo, pois essa compreensão é o remédio universal e perfeito. É o remédio que a gente toma sempre, é um remédio que não tem contraindicação, que só tem efeitos colaterais positivos. É o remédio da ciência cristã, é a verdade divina que cura. Né? Então, nós tomamos remédio, o remédio é espiritual, é o remédio universal, ou seja, ele cura a todos e cura tudo. Então, um só remédio
é universal, ele cura qualquer doença e a todas as pessoas, né? Enquanto na medicina material, às vezes um remédio específico para tal pessoa, porque ela tem tal coisa, e não vai curar permanentemente, vai só aliviar, e pode ter um efeito colateral negativo, e no outro paciente não funcionou porque ele tem tal, né? Então, é o oposto da medicina material, é a medicina espiritual, né? E é muito mais simples. Um só remédio cura tudo e todos, né? É a verdade divina, né? E na seção 6, né, em Mateus 13, versículo 24, temos a parábola do joio e do trigo, muito bonita, né? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, é o que eu fiquei pensando, né? Tem muitos jeitos de interpretar essa parábola e todos, se te toca, tá correto, né? Porque realmente Deus tem inúmeras maneiras de se comunicar conosco, né? Então não existe só uma interpretação, né? Mas hoje eu pensei em uma aqui que não tinha me ocorrido antes, que era justamente essa história de dormir, né? Então eu pensei que cada verdade que a gente aprende na ciência cristã seria como uma semente que a gente plantou na nossa consciência. E se a gente está dormindo no ponto, pode vir um inimigo, ou o senso material, e espalhar um erro, né? Plantar ali um erro. Olha, a matéria tem poder, olha, os seus pais tiveram tal doença, você também vai ter. Olha, pessoas da sua idade ali, ó, já tiveram esse problema, será que você vai ter também? Então, é um inimigo, esses pensamentos que não vêm de Deus, que podem semear uma crença ou um medo na sua consciência, né? E você nem percebeu, de repente você acorda e você vê ali um sintoma aparecendo no seu corpo e fala, mas como assim? Eu só plantei verdade na minha consciência? Como que pode estar aparecendo um erro na minha experiência? Eu falo, foi um inimigo que fez isso, né? Esse erro ali que, enquanto eu estava dormindo, não estava alerta, um errinho ali entrou na minha consciência, um medinho, né? Um medo ou uma crença no mal. E daí, a gente não precisa esperar crescer, né? Esse tempo da colheita é o agora na ciência cristã. A gente pode, assim que identificar o erro, arrancar, expulsar, né? E às vezes, né, a gente não consegue e vai deixar essa verdade divina, né, ficar cada vez mais forte na nossa consciência para a gente conseguir deixar a verdade ocupar todo o espaço e a própria verdade expulsa o erro da nossa consciência, né? Então, é uma das maneiras de interpretar isso, mas o fato é esse, né? Justamente, como esse joio é muito parecido com o trigo, eles falaram, quer que arranquemos o joio? Eu falei, não, porque senão você pode arrancar o trigo também, né? Sem querer, né? Deixa crescerem juntos até a colheita, porque na colheita o joio fica mais distinguível, né? O erro mais distinguível da verdade. E daí você arranca o joio, o erro, e lança fora para ser queimado. E o trigo, a verdade, você guarda na sua consciência, guarda no seu celeiro, né? E às vezes isso pode ser qualidades, né? Então, por exemplo, se a gente acha que um defeito está crescendo junto com uma qualidade, né? Falar, eu gosto de fazer tal coisa, mas não gosto de fazer tal coisa. Ou seja, eu sou bom numa coisa, sou mal em outra. Um exemplo, né? Ou seja, eu tenho qualidades e defeitos, eu tenho joio e tenho trigo em mim mesmo. E daí eles falam, não, mas Deus só criou qualidades, Deus não te deu defeitos.
Então parece que esses defeitos estão crescendo junto com você, mas não fazem parte da sua identidade espiritual, né? Então essa colheita é quando a gente compreende que nada, algo que não veio de Deus, ou seja, um defeito, não pode fazer parte da nossa identidade, né? E é a hora de arrancar esse erro, falar, olha, esse defeito não faz parte de mim. Pode ser preguiça, pode ser raiva, eu sou estourado, eu sou desengonçado, né? Não, né? Deus não me deu nenhuma desses defeitos, não faz parte de mim, eu vou arrancar, né, esse joio e queimar, e só acolher na minha consciência as qualidades divinas, né? Só faz parte de mim o que Deus me deu, né? Em João 4,35, erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. É uma das maneiras, né, da Bíblia dizer, olha, a hora de separar o joio do trigo é sempre o agora, né? Você sempre tem condições de separar o erro da verdade, né? Claro, humanamente pode parecer que demore, mas aqui ele já está vendo a realidade absoluta, né? Esses campos já branquejam para a ceifa, né? Então, na realidade absoluta, o erro nunca convive com a verdade, o erro nunca se mistura com a verdade, né? E na página 207, a ciência separa o joio do trigo na época da colheita, né, a todo instante. 300, página 300, o temporal e o irreal nunca tocam o eterno e o real. Então a gente pode pensar, um defeito ou um erro nunca tocam a nossa identidade espiritual, eterna e real, né? O mutável e o imperfeito nunca tocam o imutável e o perfeito, né? Então, uma doença, um pecado, nunca tocam a ideia imutável e perfeita de Deus, né? Um homem feito à imagem e semelhança de Deus nunca é tocado pelo erro, pela doença ou pelo pecado, né? Ou pela morte. O desarmonioso e o autodestrutivo nunca tocam o harmonioso e o autoexistente, né? O autoexistente é Deus. Então, se nós vivemos, nos movemos e existimos em Deus e o erro nunca toca a Deus, o erro nunca toca a gente, né? Porque nós existimos em Deus. Essas qualidades opostas são o joio e o trigo que, em realidade, nunca se misturam, embora à vista mortal cresçam juntas até a colheita. Então, a ciência separa o trigo do joio, a verdade do erro, pela compreensão de que Deus está sempre presente e que o homem reflete a semelhança divina. E na página 41, tal como o nosso mestre, precisamos abandonar o senso material e entrar no senso espiritual do ser, da existência em Deus, né? Então, muito obrigado por ter me acompanhado em mais esse estudo, né, e ter desfrutado comigo, né, dessa riqueza espiritual que veio nessa lição bíblica. Lembrando, semana que vem vou estar viajando, né? Não vou conseguir fazer esse vídeo, então vamos ficar com uma pausa de uma semana, tá bom? Então até a outra semana.